Bom dia, gente. A gente vai dar continuidade ao capítulo da aula passada e eu vou falar um pouco sobre as navegações espanholas. Bom, como a gente falou na aula passada, os portugueses eles estavam buscando um caminho marítimo para o Oriente, navegando em direção ao leste. Mas enquanto os portugueses navegavam em direção ao leste para chegar no Oriente, os espanhóis eles também se esforçavam para atingir o mesmo objetivo, que era chegar no Oriente, mas navegando para o oeste. Outras pessoas também que queriam chegar no Oriente eram os reis espanhóis Fernando e Isabel. E eles, em 1492, eles aprovaram um plano do navegador Cristóvão Colombo, no qual o plano do navegador Cristóvão Colombo também era chegar ao Oriente, mas navegando em direção ao Ocidente, ou seja, dando a volta ao mundo para poder chegar no Oriente. E o que ele não sabia, né, esse navegador, Cristóvão Colombo, é que ele ia encontrar no meio do caminho, né, no meio dessa volta ao mundo que ele queria dar para chegar ao Oriente, um outro continente. Esse aqui é o Cristóvão Colombo, da foto. Pode passar, Carinha. O Cristóvão Colombo, ele viajou, né, durante 2 meses. Ele passou por algumas dificuldades durante a viagem, né, como a questão dos ventos, que eram fortes. E ele, como eu já disse, encontrou um novo continente, entre aspas, né, novo entre aspas. Novo para ele, né? Mas aquelas pessoas já estavam ali naquele continente, que o continente é a América, que é... O continente é como se fosse um lugar bem grandão, onde tem vários países. Um desses países da América é o Brasil. E ele, quando ele chegou nesse continente, que é a América, ele pensou que tinha chegado nas Índias, que é no Oriente. Aí, por causa disso, que ele pensou ter chegado nas Índias, ele chamou os povos que estavam lá nesse continente de índios. Pode passar, Karine. Cabral, o próximo tópico, né? Cabral toma posse das terras brasileiras. Como a gente falou na aula passada, o Vasco da Gama, ele foi para as Índias, trouxe várias especiarias, como a Karine já falou, especiarias é como se fossem os temperos, os temperos que a gente chama hoje, e ele lucrou muito com essas especiarias. E o rei de Portugal, ele decidiu fazer também outra expedição às Índias, a fim de firmar um comércio português com o Oriente. E ele chamou, né, para fazer essa expedição, o Pedro Álvares Cabral. E Cabral, ele partiu de Lisboa em 9 de março de 1500. Ele foi juntamente com 13 navios, e esses navios tinham cerca de 1.500 pessoas, incluindo entre essas pessoas tinha escrivão, padres, soldados, navegadores. E o rei de Portugal, né, o Dom Manuel, disse para Pedro Álvares Cabral que ele tomasse posse das terras que ele encontrasse pelo caminho. Toda terra que ele encontrasse pelo caminho era para ele tomar posse. Pode passar, Karine. E esse daqui da foto é o Pedro Álvares Cabral. Eles viajaram, depois deles terem viajado 43 dias no mar, eles avistaram avistaram pássaros, algas, e a partir disso eles perceberam que tinha uma terra ali por perto, né? Tinha uma terra que tinha já pessoas morando ali por perto. E eles desembarcaram na aldeia do povo Tupiniquim, que essa aldeia é onde hoje é Porto Seguro, na Bahia. Quando eles desembarcaram nessa aldeia, eles fixaram uma cruz de madeira para dizer que a partir daquela data em diante, aquelas terras eram deles. Tá aqui, ó, a fotinha dessa cruz de madeira hoje em dia. E depois que eles tomaram meio que posse desse lugar, eles estabeleceram contato com os indígenas, celebraram sua primeira missa, e Cabral, ele enviou um navio de volta a Lisboa, levando uma carta de Pero Vaz de Caminhas, falando, né, como era aquela região. Essa carta foi levada para o rei de Portugal.
E aí, a partir daí a gente percebe, né, que o Pedro Alves Cabral, ele realmente estava fazendo o que determinaram para ele fazer, né, que era conquistar todas as terras que ele visse pelo caminho. Pode passar, Karine. Eles chegaram nessa terra no dia 22 de abril de 1500, que eles chegaram nessa terra, né, que é na América. E a mais famosa das cartas enviadas, como eu já disse, foi a carta de Pero Vaz de Caminhas, que foi enviada lá para o rei de Portugal. E essa carta, ela faz uma descrição dessa terra que eles passaram a conhecer a partir daquele momento. Nessa carta, o Pero Vaz de Caminhas vai falar de uma natureza tropical, de uma floresta atlântica. Ele chega a dizer que, ele chega a afirmar, né, que tudo que se plantava naquela terra dava. Pode passar, Karen. Bom, como era, né, a vida desses navegantes? Como eu disse, né, eles passaram 43 dias navegando, viajando, e a vida desses navegantes era muito precária, vamos dizer assim, porque a alimentação ela era um problema, porque para garantir alimentos frescos, eles tinham que levar alguns animais vivos, como galinha, boi, porco, carneiro, e, e eles levavam, só que esses animais, eles juntavam muita sujeira, urina, enfim, eles juntavam muita sujeira e isso contribuía para que aumentasse o quadro de doença entre essas pessoas. E também eles raramente comiam carne vermelha fresca e também eles não costumavam levar animais grandes, porque ocupavam muito espaço, além da sujeira. E eles, quando quando não tinha lenha, né, eles comiam até peixe ou carne crua. Então era bem precária, assim, ó, a vida desses navegantes durante esse período. Pode passar, Karine. Bom, sabemos que os espanhóis entraram nos mares, a gente sabe que os portugueses entraram nessas grandes navegações, e a gente também tem que falar e pensar sobre os outros europeus, que no caso são os ingleses, os franceses e os holandeses, que também começaram a participar desse comércio de especiarias, dessas grandes navegações em alto mar, em rumo ao Oriente. Eles procuraram outros caminhos para chegar ao Oriente, tanto como a Elo falou, o Cabral tentou chegar no Oriente, mas acabou vindo, entre aspas, esbarrou aqui no continente americano, aqui no Brasil. E nisso eles encontraram outras rotas que não eram necessariamente o Oriente, encontraram, entre aspas, se chocaram com outros países. E quando eu falo encontro, essas pessoas já estavam aqui, tá, gente? Há muito tempo, como a Elo também já bem fixou e afirmou. E diante disso, a gente vai ter em 1497 o genovês Giovanni Cabato, que ele vai partir do extremo, ele vai sair lá da Genova a pedido da Inglaterra para poder explorar o extremo oriente, o extremo norte do Oriente, ou seja, ele saiu lá da Genova a pedido da Inglaterra para chegar lá no Oriente para poder explorar. Só que essa viagem dele não deu muito certo, ele não conseguiu chegar lá no extremo norte do Oriente. Ele acabou indo para outros rumos e acabou, assim como Cabral e tantos outros, vindo parar na América do Norte. E ele conseguiu explorar alguns pontos, algumas partes. E já lá em 1534, a gente vai ter o francês Jacques Cartier, que também foi designado a explorar o extremo norte do Oriente, só que também não deu muito certo, e ele acabou tomando outro rumo e tomou posse do Rio São Lourenço em nome do rei da França. Só que ele utilizou o nome do rei da França, só que não era para o rei da França. Ele utilizou o nome do rei da França, mas só quem ficou, entre aspas, com o rio era ele. É o que muito acontece nesses europeus, que são ditos como aventureiros, como os heróis, que muitos deles faziam essa pirataria. E quando eu falo pirataria, não me refiro àquele filme do Piratas do Caribe, que são tapa-olho e coisa e tal. Mas ainda nesse sentido de roubar, de furtar, de pegar o que não é seu, de se apropriar de materiais, de terrenos dos povos americanos, dos povos africanos, dos povos asiáticos para si. Porque eles se achavam melhores, se achavam no direito de tomar posse. E muitos deles utilizavam o nome dos reis, das pessoas importantes, e muitos deles nem eram chegados do rei, nem eram oficiais da cor, nem eram oficiais desses países.
E a gente vai ter a Holanda entrando nesse processo de caçar essas especiarias. Lá no finalzinho do século XVI, ela vai entrar nesse processo e ela vai começar a tomar posse das terras, de várias terras, como a região do Cabo, lá na África. A gente também vai ter a gente também vai ter a região de Javá, do Celião e das ilhas Molucas lá na Ásia. E também a Holanda ela vai pegar os terrenos e tomar posse também da Nova Amsterdã, que hoje atualmente é na cidade de Nova York, pertence à região de Nova York. E também vai tomar conta ela também conseguir pegar parte das Antilhas e também explorar o Nordeste brasileiro, no caso das Américas. Mas o que é que muda, Karine? Quais foram as mudanças provocadas no cenário mundial que essas grandes navegações trouxeram? O que é que foi que mudou no mundo a partir dessas grandes navegações? A gente primeiro tem que entender o nome, grandes navegações. Esse nome, como eu já falei para vocês lá no começo da aula passada, que grandes navegações vem no sentido de que eram viagens que duravam dias, que duravam meses, e como a Luta até colocou, eles queriam dar a volta ao mundo navegando. E também eles trouxeram novas novidades tecnológicas, novidades quando eu digo tecnologia, coisas que mudaram o mundo, não tecnologias como a gente conhece hoje. Na culinária, na vestimenta, nos costumes, porque quer queira, quer não, apesar de ter esse choque de culturas, essa tolerância, entre aspas, e não respeito do europeu, de uma certa forma ele aprendia com os nativos aprendiam com ele. Existia essa troca cultural, porque sempre há essa troca cultural. E nisso, as grandes navegações, elas não somente as trocas comerciais, mas são as trocas mentais, são os conhecimentos adquiridos, são as tecnologias desenvolvidas para encarar isso, e isso mudou o mundo de uma certa forma. Primeiro, a gente vai ter o crescimento do volume e do valor do comércio mundial, ou seja, a partir do momento que se tem essas grandes navegações, porque a gente vai ter assim, a gente vai ter o continente asiático, o continente europeu e o continente americano. As pessoas do continente americano fazem troca só consigo mesma, do continente europeu e do asiático do mesmo jeito, cada um no seu quadrado. A parte que tem essas grandes navegações, que elas expandem um naviozinho que sai lá da Europa e vai lá para a África, da África vem aqui para o Brasil, isso começa a fazer com que as pessoas fiquem interligadas, seja para trocar um tempero, seja para comprar um artigo de luxo. Isso faz com que o mercado, o comércio mundial, o mundo comece a se conectar às regiões e os continentes. Um precisa do outro e começa a crescer de fato o volume de produtos e também o preço desses produtos e como é que cada continente vai vender, vai receber. E a segunda coisa que muda no mundo é o momento em que o Atlântico ele vai passar a ser a rota comercial mais utilizada. E nisso o Mediterrâneo, que era extremamente utilizado, ele vai entrar em declínio, ou seja, ele vai cair. Isso faz com que Portugal, Espanha, Inglaterra, França e Holanda, que são banhados pelo Atlântico, que se tornou a rota queridinha de comércio, comecem a ser valorizados, comecem a ser mais procurados e comecem a ter melhores condições para enfrentar as grandes navegações. E já acontece ao contrário com as cidades italianas, porque elas começam a declinar, começam a perder o prestígio, a movimentar suas rotas comerciais marítimas, porque elas eram banhadas pelo Mediterrâneo. O Mediterrâneo já não estava tão na moda, assim, já não era tão necessário. E a gente vai ter como terceiro motivo, a terceira mudança, é que vai começar a construir enormes impérios coloniais pelos europeus, ou seja, os europeus vão começar a construir impérios, casas grandes, fazer várias construções enormes, não propriamente da Europa, mas nessas regiões, na África, na Ásia, na América, onde eles vão tirar do próprio recurso desses povos para construir seus próprios impérios, ou seja, eles vão extrair o próprio recurso do povo e colocar contra eles. Ou seja, eles vão se apropriar das riquezas dos africanos, dos asiáticos, dentro dos seus próprios territórios e também vão levar para dentro do continente europeu utilizando isso. E isso gera uma riqueza enorme na mão dos europeus, enquanto os africanos, os ameríndios, que no caso são os americanos, e os asiáticos ficam em desvantagem, mas sua própria matéria-prima é tirada de você. E a gente vai ter uma quarta mudança, que vai ser o surgimento da consciência. É interessante que o livro de vocês vai colocar que essa consciência, ela é presente em muitos europeus, que eles tinham a noção de que os povos africanos não eram somente um povo, eram vários povos africanos, eram os iorubás, eram outra denominação que eu não me lembro agora, assim como os asiáticos, não eram somente asiáticos, eram vários povos que conviviam em um local, que tinham crenças diferentes, costumes diferentes.
E no livro de vocês vai ter que eles tinham consciência disso, que eram povos que tinham diversidades e culturas, tinham diversidades e culturas diferentes. E nisso ele vai falar que quando se pensa a ideia dessa consciência, é que os europeus tinham consciência que eles tinham que aprender a conviver com essas culturas para conviver com eles, tipo, para aprender como sobreviver lá na África, como sobreviver melhor lá na América. Mas não, eles, quando se pensa essa ideia da consciência, não é como se dizer assim, poxa, os africanos são iguais a mim, tem uma forma diferente de viver, de pensar, de conviver, de pensar a questão econômica diferente da minha, ok, beleza, eles são iguais a mim, só no sentido de que eu mereço respeito, ele merece respeito, eu não sou melhor que ele, nem ele é melhor que eu. Não era nesse sentido. Quando ele fala a ideia da consciência de quê? De conhecer o outro, de tolerar o outro para poder dominar, para que eu possa melhor sair. É esse o sentido da consciência que os europeus vão ter. E muitas dessas consciências eram até utilizadas para colocar várias designações de povos diferentes um contra o outro, para depois eles deram a ideia de que eram todos africanos e eram irmãos usando contra irmãos, quando na verdade era totalmente diferente. Não sei se eu me fiz entender. Bom, e como é que a gente vai, pensando nessa ideia, a gente vai entrar agora no capítulo 8, a conquista e a colonização espanhola da América. Bom, a gente tem que primeiro também pensar essa ideia de conquista, porque o nome de conquista a gente vai entender que houve uma batalha, onde a gente vai ter um herói e a gente vai ter a vítima. E a partir do momento que a gente pensa a vítima, a gente pensa naquele oprimido, naquele coitadinho, naquele sofrido, e quando a gente pensa, toda vez que a gente for pensar colonização e conquista, a gente tem que pensar que a nossa historiografia, que é que estuda a história, como a história é construída, por muito tempo ela colocou o europeu e aceitou esse europeu como herói. E o europeu não era herói. Porque a partir do momento que a gente pensa a conquista e pensa a cidade de batalha, a gente tem que entender que esses africanos, esses indígenas, esses asiáticos, eles resistiram, tanto no combate físico, mas como no combate mental, negociando, aproveitando a melhor hora de atacar, a melhor hora de recuar em relação ao europeu. E quando a gente pensa também a cidade de conquista, a gente não pode colocar o europeu como herói. O europeu, em momento algum, foi herói. Ele tá mais para vilão do que para herói da história, tá, gente? Não pensem o europeu como herói. Por muito tempo ele foi visto como herói. É aquele cara que veio lá libertar os povos, ele não libertou os povos. Ele foi altamente, entre aspas, ignorante, intolerante, mas enfim. E quando a gente também pensa a própria ideia da colonização, quando é o Cabral, né, Luísa? Quando ele chega aqui, é o Cabral, né? É isso. Quando ele chega aqui, ele queria ir para a Índia. E como ele achou que tinha chegado na Índia, ele colocou o nome de índios nos indígenas. E já aí já começa um processo extremamente errôneo, porque por muito tempo a gente manteve esse nome de índios. Mas não são índios, são indígenas, tá, gente? E a gente vai falar dos povos da América. Enfim, eles são indígenas e não índios. Então tirem isso do vocabulário de vocês também, se puderem. Bom, vindo para cá, eles começaram, já foi dada a ideia da conquista, dessa ideia do que seria essa conquista, tá? A gente vai pensar, não vamos pensar em conquista, mas vamos pensar num choque de culturas, que duas culturas diferentes se encontraram, onde uma que era melhor armada militarmente, tinha mais tecnologias, mais recursos financeiros, dominou a outra. Não porque a outra fosse extremamente fraca, mas ela não tinha as mesmas condições financeiras e econômicas que a outra, mas ela resistiu da sua forma, ela tentou resistir, ser ressignificada e sobreviver, tá, gente? Por muito tempo ela foi apagada da história, a gente está recobrando a história desses povos africanos, asiáticos e indígenas, que tiveram suas histórias apagadas por esses ditos heróis, entre aspas, europeus. E nisso, esses europeus começaram, entre aspas, a conquistar as terras americanas, no caso a América, eles começaram pela Ilha do Caribe, para as Ilhas do Caribe, eles pensaram, para vocês verem como a questão da consciência é louca, né? Eles tinham consciência que existiam pessoas e tinha uma cultura que aquelas ilhas já tinham nome, mas eles pensaram, não, como eu sou melhor instruída, eu vou dar outro nome para essas terras. E eles deram o nome de São Salvador e Hispaniola, onde eles colocaram esses nomes, eles perceberam que o pessoal das Ilhas da Caribe, os indígenas, na verdade, eles utilizavam muito acessórios de ouro, usavam muitos brincos, muitas coisas, e eles perceberam que, opa, ele deve ter ouro. Porque a gente pensa a questão da cultura, do choque de culturas, a gente também tem que entender que
quando a gente vai desse choque de culturas, lá na Europa, eles tinham pouco ouro. Então, o ouro lá era muito valorizado. E quando eles chegam aqui e vêm esses indígenas com muito ouro, eles pensam, oh, que povo burro. Pia cheio de ouro, em vez de guardar o ouro, vender, não. E como os indígenas da América, eles tinham muito ouro, o ouro não era tão valorizado, valorizado as coisas que alguns europeus tinham, como espelho, algumas coisas que não eram comum para os indígenas, que eles valorizavam. Ou seja, tem esse choque de culturas. O que vale para um já não vale para outro. E nisso eles pegaram esses indígenas e exploraram eles até eles tirarem todo o ouro que tinha na ilha do Caribe para dar para esses espanhóis. E esses espanhóis começam a partir daí a explorar todo o continente americano. E a gente vai ter, vocês lembram do Império Azteca que a gente estudou? Que a gente fala, vocês lembram do Hernán Cortés? Pois bom, o Hernán Cortés ele chegou lá no México, que no caso era o atual Império. Ele chegou lá no Império Azteca, que hoje é o atual México, lá em 1519. Ele chegou, o Hernán Cortés, com 580 soldados, fora os cavalos e os canhões. A gente lembra que isso vai gerar novamente um choque de culturas entre os europeus e os americanos, porque os europeus vão chegar, vão ver aquele pessoal pelado, cheio de ouro, cheio de bichos exóticos para eles vão dar um susto, assim, olha que povo ignorante. Assim como os próprios astecas, eles vão ver aqueles europeus como aqueles caras das lendas. Vocês lembram das lendas que a gente falou para vocês? Que o povo asteca estava esperando deuses que vinham parecido com as roupas dos europeus, que vinham em trajes de ferro, com roupas e armas de ferro, que vinham montados em seres místicos, no caso eram os cavalos, porque os americanos nunca tinham visto um cavalo. Eles acreditavam que esses europeus eram esses deuses que vinham para resgatar o povo asteca, conduzir eles à vitória. Com o passar do tempo, os astecas e os europeus se desencantaram. Passou o encantamento, os indígenas perceberam: opa, esses europeus não são os deuses prometidos. E os europeus pensaram: opa, esses indígenas não são tão bobos assim, então a gente vai ter que usar outro método para conseguir colonizar eles. E nisso vai começar esse choque de culturas e começar as disputas entre eles, entre esses dois povos, os europeus e os americanos. E nisso vocês lembram, e nisso, assim quando Cortés pisou os pés no Império Azteca, que no caso era o México hoje em dia, ele percebeu, quando a gente percebe, a gente tem também que pensar de Império Azteca. O que era o Império Azteca, Karim? O Império é uma região, nesse caso, que era comandada por uma só tribo, porque a gente tem que entender que quando a gente pensa no Império Azteca, não eram somente os astecas que viviam nesse império, eram vários outros tipos teotecas, são indígenas que fazem parte dessa região, dessa América, dessa parte da América, que não necessariamente são astecas, é um povo diferente dos astecas. E são vários povos indígenas diferentes, cada um com sua família, com sua região que fica em determinado local. Só que esses povos eram mais fracos que os astecas, então os astecas construíram um império e esses astecas mandavam nessas pessoas, e nesses grupos, nessas famílias, nessas tribos. E essas pessoas tinham que pagar um certo tributo para os astecas. Só que nem todo mundo lá estava de bom grado, porque os astecas, como eles eram mais fortes, eles dominavam o restante dos indígenas, das outras comunidades. E muitos indígenas estavam satisfeitos, porque não queriam estar lá pagando tributos, porque alguns pagavam mais, outros pagavam menos, dependendo de como é que andava a situação. E muitos deles não queriam continuar pagando para os astecas. Eles viram no europeu, no caso no Hernán Cortés, a possibilidade de se livrar desses astecas e de não ter que mais pagar tributos para os astecas. E é interessante quando a gente pensa essa ideia, porque a gente pensa, nossa, os indígenas são todos irmãos, os africanos são todos irmãos. Não, não são, gente. Lá na África existiam famílias diferentes, assim como nas tribos indígenas, existiam tribos indígenas diferentes. Assim como nos astecas. As astecas eram a tribo maior que mandava todo mundo, mas existiam outras tribos que não necessariamente gostavam dos astecas. Os astecas acabavam dominando elas. E tinham que fazer serviço, pagar tributos, enfim, e queriam se livrar. E aquela história, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, foi nisso. E lá em 1521, chega o Império ao fim. O Império Azteca ele vai chegar ao fim pelas mãos do Hernán Cortés e de vários indígenas de outras etnias que eram contra os astecas. E nisso ele vai chegar, como eu falei para vocês, lá no começo do ano, o Hernán Cortés vai chegar, ele já vinha de muito tempo andando pela América até chegar lá no Império Azteca. Ele já vinha conquistando uma quantidade muito grande de indígenas, de outros povos indígenas que eram contra os astecas, que eram subjugados pelos astecas. O Montezuma, que era o imperador da época, ele disse assim, não, vou deixar o Hernán Cortés entrar, só o Hernán e uma parte dos soldados oficiais dele.
E ele deixou, e no caso o Hernán ele deu um golpe, assim que ele entrou, passou alguns dias, ele deu um golpe, pegou Montezuma, fez o Montezuma de refém, e ele acabou, depois de alguns dias, matando Montezuma. Ele invadiu, tomou posse do palácio do Império Azteca, e os seus oficiais mais importantes tomaram conta das outras instalações mais importantes do Império. E nisso eu quero que vocês entendam que quando você pensa em povos indígenas, povos africanos, povos asiáticos, vocês têm que entender que eles tinham distinções, que eles não eram uma família, que cada um tinha uma particularidade. Não é porque tá com o europeu que ele é mau. Ele tinha os motivos dele. Tá, gente? Por hoje é isso. E espero que vocês tenham gostado e que vocês assistam a aula inteira. Tchau, gente.